O ano era 431 a.C., Grécia Antiga. De um lado você tinha um Atenas no auge, democracia, filosofia, arte, teatro, a cidade mais poderosa do mundo grego. E do outro lado você tinha Esparta, com seus guerreiros brutais, disciplinados, aquela máquina de guerra e tal. Eram dois impérios, uma península e zero chances de coexistência pacífica. O que aconteceu? Uma guerra de 27 anos que literalmente destruiu a civilização grega clássica. E no meio disso tudo, um cara narrava tudo. Seu nome era Tucídides. E nessa empreitada, ele acabou inventando basicamente a forma como fazemos história, até hoje. E dessa vez não tinha nada de deuses, nada de lendas, só os fatos, as motivações humanas e uma análise absurdamente fria e cirúrgica para a época. Bem-vindo à Livrosofia, meu nome é Ramon e hoje falaremos sobre a história da Guerra do Peloponeso de Tucídides. Antes de mais nada, dado o enorme tamanho desse livro, eu vou fazer algo diferente dessa vez. Eu vou fracionar o livro em seus capítulos e vou destinar um vídeo para cada. Então, se eu não conseguir encaixar mais de um capítulo por livro, provavelmente teremos 8 episódios, pois o livro tem 8 capítulos, tá certo? É isso mesmo. A conversa aqui vai ser profunda porque o tema é extremamente profundo e esse canal é sobre isso. Se for coisa rasa, que dure pouco, aqui não é o lugar. Mas então vamos lá. Esse livro que eu trago aqui hoje provavelmente é o primeiro livro de história moderna já escrita. Tucídides, ele era ateniense, era general e ele participou da guerra. Infelizmente ele foi exilado por perder lá uma batalha e depois passou 20 anos escrevendo essa obra aqui. E cara, o nível de narrativa dele é absurdo. Ele diz assim, logo no início, sabe? Eu comecei a escrever desde o primeiro dia porque eu sabia que essa guerra seria a maior de todas. E por que assim ela foi tão relevante? Simples, porque ela destruiu Atenas, enfraqueceu Esparta e abriu caminho para Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, dominar toda a Grécia. Foi o fim da era de ouro grega. E aí, antes de entrar na guerra mesmo, Tucídides ele faz uma digressão histórica desde os tempos mais antigos para provar exatamente que essa guerra foi maior que tudo que veio antes. E é isso que a gente vai se concentrar mais nesse capítulo 1, nesse contexto histórico. O capítulo 1 ele não vai entrar na guerra mesmo, só vai entrar a partir do 2. Mas eu acho que esse capítulo 1 ainda assim é o mais importante. Então, assim, Tucídides ele começa dizendo que nos tempos mais antigos a Grécia era basicamente assim, uma Mad Max, sabe? Essa comparação sou eu que estou fazendo, claro, só para ilustrar melhor. Porque, por que Mad Max? Porque ninguém ficava parado, todo mundo migrava o tempo todo, porque qualquer tribo mais forte chegava, saqueava a mais fraca e botava ela para correr. Não tinha um comércio estável, não tinha muralhas, não tinham cidades grandes e a pirataria, inclusive, era considerável honrável. Tucídides, Tucídides diz que quando alguém desembarcava no navio, a primeira coisa que o povo perguntava, e vocês são piratas? E não era ofensa, era uma profissão. Os gregos antigos eles andavam armados 24 horas por dia. Mas aí aparece Minos, o rei de Creta, e Minos foi o primeiro cara a ter uma frota de verdade. E com essa frota ele acabou dominando várias ilhas lá do Egeu e expulsou toda a pirataria e que acabou criando o primeiro império do mar. E pela primeira vez dava para assim navegar sem ser assaltado, sabe? E o resultado disso foram que as cidades litorais do litoral acabaram ficando ricas. Começaram a construir muralhas e a vida começou a prosperar e se estabilizar. E nas palavras de Tucídides, quando a vida se estabiliza, você pode passar a planejar, você pode passar a juntar recursos. Recursos esses que vão conseguir patrocinar uma guerra de verdade. Tucídides ele pega a guerra de Troia, a guerra mais famosa da mitologia grega, se não a do mundo, né? E faz uma análise realista dela. Ele desconsidera toda a base mitológica da guerra para sustentar a tese de que ela aconteceu por um motivo simples. Só porque Agamenon, ele tinha mais poder que todo mundo. E por causa disso ele reuniu 1.200 navios, não por pretendente de Helena, não sei o que lá, sabe? Ele juntou essa galera, porque ele era simplesmente rico e poderoso.
e os outros tinham medo dele e quiseram se aliar a ele, né? Então era melhor ser vassalo, servir ao poderoso, do que ficar no meio do caminho dele. E o interessante desse livro é que, paralelamente às narrações históricas, Tucídides ele vai lançando suas, como se fossem, lições, sabe? É particularmente o que eu achei mais massa do livro. E são lições que quebra, assim, vai muito de encontro com o senso popular, esse conhecimento superficial que a gente tem sobre guerras. Eu vou, à medida que eu for falando do livro, eu vou fazendo as inserções dessas lições de Tucídides. E a primeira, ele diz que a guerra é sobre dinheiro, não é sobre honra, sabe? Hoje isso é mais nítido pra gente, mas antigamente já era assim, e foi desde o começo. Mas aí voltando, depois de Troia, a Grécia continuou naquele contexto meio bagunçado, desmantelado, por séculos. Haviam migrações, haviam guerras civis, instabilidades, até que duas cidades começaram a se destacar. Esparta, que era uma potência terrestre, ela tinha uma estabilidade constitucional, há mais de 400 anos tinha a mesma constituição, uma sociedade que era oligárquica e militarizada, que controlava ali a região do Peloponeso. E você também tinha Atenas, que era uma potência marítima. E eles também tinham eles tinham uma democracia, mais ou menos, não era uma democracia 100% não. Mas eles controlavam as ilhas do Egeu e a costa da Ásia Menor. E ela era rica por causa dos tributos dos aliados. E aí vem mais outra sacada de Tucídides. Ele vai dizer o seguinte: as guerras grandes, elas só acontecem quando existe estabilidade econômica. Quando tudo é instável, migrações, saques, pirataria, ninguém consegue acumular recursos suficientes para sustentar campanhas longas. E guerras de verdade, elas exigem riqueza, exigem logística e exigem planejamento. Outra sacada que ele dá também é o seguinte: quem controla o mar, controla o comércio. E quem controla o comércio, acumula riqueza. E quem acumula riqueza consegue financiar guerras maiores. E Atenas vai seguir justamente esse roteiro. Tucídides também ele meio que ensina que os exércitos eles são limitados pela logística, de que a vitória está mais do lado de quem conseguiu agregar, juntar mais recursos, exatamente para sustentar o exército fora de casa. Quem consegue fazer isso está mais perto da vitória. A duração da guerra tem a ver mais com logística do que com heroísmos e batalhas. Aí assim, mais adiante, em 490, a Pérsia, que era o maior império do mundo até então, ele tenta, né, invadir a Grécia, como todo mundo já sabe. A primeira tentativa foi com a Batalha de Maratona, que Atenas venceu sozinha. E a segunda tentativa, em 480, foi com Xerxes, daquele jeito lá do filme 300. Os gregos se uniram dessa vez, mas Esparta liderou por terra e Atenas liderou por mar. E o resultado foi a vitória, né, dos gregos. Isso é Tucídides quem está dizendo, né, aqui no livro. Mas aqui vem aqui meio que um plot twist, sabe? Depois da vitória, Esparta ela não quis mais continuar a guerra, porque eles eram uma potência terrestre. Não tinham interesse em ficar perseguindo os persas, sabe? Pelo mar. Mas Atenas ela queria mais. E em 478 ela acaba criando a Liga de Delos, que era uma aliança militar contra a Pérsia, como você vê aí, OTAN, não sei o que lá. A ideia era simples: cada cidade contribuía lá com navios, com dinheiro, com soldados, né, e com armas, e todo mundo era igual. E o objetivo era justamente expulsar os persas de todo o mar Egeu. Mas com o tempo, a liga passou a virar outra coisa, porque Atenas começou a forçar as cidades a pagarem tributos. E ela meio que transformou esses aliados em súditos, ameaçando, inclusive, de utilizar a força contra quem, né, tentar sair dessa liga. E durante 20 anos isso aconteceu e a aliança meio que virou um império ateniense. E o dinheiro financiava a frota, as obras públicas, o Paternon, tudo, sabe? E Esparta via isso acontecendo e não fez nada. E quando, assim, enquanto Atenas ficasse longe do Peloponeso, estava tudo bem.
Mas essa paz dependia de uma coisa, uma confiança mútua. Que em 462, essa confiança meio que começou a ruir. E aí Tucídides conta que a história mostra um padrão recorrente. Alianças militares raramente permanecem alianças por muito tempo, porque quando uma cidade passa a controlar os recursos que todo mundo junta, a frota, armas, o comando militar, a tendência é que essa aliança se torne um império. Mas seguindo adiante, as relações entre Esparta e Atenas, elas começaram a ficar abaladas, sabe? Mais ainda, teve uma época que houve um terremoto em Esparta, e esse terremoto causou tanta instabilidade que acabou desencadeando uma revolta massiva dos ilotas, que eram os escravos espartanos. E lá havia muitos, eram mais escravos do que cidadãos espartanos. E os espartanos precisavam de ajuda urgente. E aí eles vão e pedem socorro, né, aos atenienses. E Atenas, ela respondeu o chamado e enviou 4.000 soldados lá para Esparta. Mas quando os atenienses chegaram, os espartanos ficaram com medo deles. Veja só, Esparta era uma sociedade ultramilitarizada e ela era, por natureza, paranoica, que governava com mão de ferro, o que tornava uma revolta de escravos bastante, como se fosse assim, temerária, sabe? E, de repente, você tem 4.000 atenienses lá na sua porta, né, armados, né, vendo como funciona a sua sociedade, a sociedade espartana, sabendo lá os poderes, as fraquezas, né, os atributos. E aí os espartanos pensam, rapaz, se esses caras se aliarem, esses rebeldes, como é que a gente fica, né? Então eles fizeram o impensável, eles mandaram os atenienses ir embora, sabe? Vaza. Imagine a cena, você atravessou a Grécia todinha para ajudar um aliado e o cara lhe expulsa na cara dura. E isso foi enxergado como uma grande humilhação pública. E Atenas acabou respondendo à altura, sabe? Primeiramente que ela rompeu a aliança com Esparta e acabou fazendo a aliança com Argos, que era uma inimiga mortal de Esparta. E ela ainda começou a construir uma muralha conectando Atenas ao porto do Pireu. E essa muralha, a questão dela, era que era meio que uma afronta política, porque significava que Atenas podia ser cercada por terra e ainda assim receber suprimentos por via marítima, o que acabava tornando ela praticamente invencível, né, que tudo se descontava. E Esparta viu isso e entendeu o recado. Entendeu? Rapaz, vocês não são mais nossos amigos. Foi esse aí o recado de Atenas para Esparta. E aí, Tucídides ele vai contar que foram meio que 3 estopins simultâneos que reacendeu a guerra. Um deles foi o caso de Cócera. Cócera e Corinto brigaram por causa de uma subcolônia chamada Epidâminos. E aí Corinto montou uma frota gigante para atacar Cócera. E Cócera pediu ajuda a Atenas. E Atenas pensou, rapaz, se Corinto dominar Cócera, a frota dela vai ficar enorme. E Corinto é aliada de Esparta, né? E isso é ruim para a gente. E aí Atenas vai e faz uma aliança defensiva com Cócera, acaba mandando 10 navios para lá. E os coríntios ficaram indignados. Outro estopim foi o caso de Potideia. Potideia era uma cidade aliada de Atenas, mas colônia de Corinto. Aí Atenas, com medo de rebelião, exigiu que Potideia demolisse suas muralhas, expulsasse os magistrados coríntios e que, inclusive, desse reféns. E Potideia disse não. Aí Atenas cercou a cidade, Corinto mandou tropas para ajudar Potideia. Aí os atenienses e coríntios eles acabaram lutando diretamente. Outro estopim foi também o caso de Mégara. Mégara era uma cidade do Peloponeso que já tinha brigado com Atenas antes. Aí no meio dessa rixa, Péricles, que era um líder ateniense lá, ele decretou que Mégara estava proibindo de usar qualquer porto do Império Ateniense. E isso, cara, era meio que uma sentença de morte econômica. Esparta exigiu que Atenas revogasse o decreto e Atenas disse não. E veja, esse decreto contra Mégara mostra outra faceta da guerra, a guerra econômica. Atenas ela tentou sufocar a guerra, aliás, tentou sufocar a cidade, proibindo ela de comercializar nos portos do Império Ateniense e era uma verdadeira sanção econômica. Pra você ver, né? Isso já existia lá na antiguidade. E se você também reparar o padrão,
essa briga entre os maiores tem como estopim as brigas entre os menores, que vão lá e fazem, né, suas guerras por procuração e acabam envolvendo os maiores, levando junto para isso, para o conflito, né. Aí, seguindo adiante, em 432, Esparta convoca uma assembleia da Liga do Peloponeso. Aí os coríntios, né, eles já estavam muito indignados com os atenienses, eles eram os mais inflamados, eles exigiam guerra, olha, vamos guerrear, vamos declarar guerra total a Atenas. E eles chamaram Esparta de lenta, de passiva, de covarde. Aí os atenienses, através lá de seus emissários, eles também falaram lá na Assembleia, eles respondendo, né, mais às acusações. Eles disseram que eles acabaram justificando tudo que eles estavam fazendo, né? A ascensão do império. Para eles era algo natural, quando se vai acumulando poder e recursos. Os menores vão se submetendo naturalmente ao poder dos mais fortes, e aquilo, que tudo que estava acontecendo, nada mais era do que o curso natural das coisas. E também disseram que Esparta exercia uma liderança muito conservadora, e letárgica, morosa, burocrática, e que isso acabou meio que abrindo um gap de liderança que Atenas foi preenchendo naturalmente, sabe? Aí o rei de Esparta também ele faz um discurso pedindo cautela, né, para não ceder ao lado emocional e agir racionalmente, porque Atenas tinha dinheiro, tinha frota, tinha muralhas, e em virtude disso uma guerra não seria vencida facilmente, rapidamente, naturalmente. Eles precisavam se preparar para aquilo. Mas aí a bancada pró-guerra, ela estava maior, ela estava mais inflamada, mais eloquente, e conseguiu convencer aí no discurso. E aqui vem outra revelação de Tucídides. Ele disse que todo o que todo mundo alegou, os motivos oficiais de Cócira, de Potideia, de Megara, todo mundo alegou as suas próprias causas, mas a causa real foi outra, que os atenienses estavam ficando poderosos demais e que isso gerou medo nos lacedemônios, os peloponesos. E essa frase é a base de toda a chamada armadilha de Tucídides, que é um conceito até hoje usado em relações internacionais. Tucídides ele não acredita em justiça nas relações internacionais. Ele diz que pelo discurso dos atenienses, o forte domina o fraco. Sempre foi assim e sempre será. É o realismo político meio que no seu estado mais cru, né, possível. A guerra, ela meio que, por Tucídides, a guerra não aconteceu porque Atenas era má. Aconteceu porque Esparta teve medo. Medo de perder o poder, medo de ser irrelevante. Esse é um insight de Tucídides. O medo estrutural, ele é mais perigoso que a ambição. Tucídides ele também insiste numa coisa, de que as guerras, elas são vencidas com dinheiro, não é com coragem. Atenas tinha grana, Esparta não. Por isso Atenas construiu o império. Por isso Atenas achava que iria ganhar. Mas aí um spoiler, não ganhou. Mas isso é assunto para outro vídeo. E Tucídides conta que guerras entre grandes potências raramente acontecem assim, em um único evento, sabe? Uma causa. Elas surgem quando existe uma outra potência que está em ascensão e a outra teme, a dominante teme perder essa posição. Então é isso, meus amigos. Esse é o livro 1 da Guerra do Peloponeso, que assim, ela não é só uma história de guerra da Grécia. Ela é uma grande aula, uma aula magna de ciência política. Viu? Como eu tinha dito, o capítulo 1 é mais para contextualizar esse conflito. A partir do segundo é que realmente vai ter o quebra-pau. E eu vou ficando por aqui, senão a coisa vai ficar muito longa. Então, se você quiser acompanhar essa série completa, se inscreva aí no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!